Quando a gente começa a criar consciência de que existem dois mundos, e esses mundos funcionam em velocidades diferentes, é um pouco mais fácil de lidar. Cara, você já se encontrou na situação que você tem um monte de coisa para melhorar, você quer melhorar o seu físico, seu intelecto, seu relacionamento, mas ao mesmo tempo tem tantas formas de fazer isso, tem tantas oportunidades aparecendo, que essa gama de coisas começa a esmagar você e te deixa cada vez mais impotente, mas ao mesmo tempo te faz querer ainda mais. Hoje eu vou mostrar para você 4 formas de como você consegue sair do olho desse furacão, de 1 milhão de coisas acontecendo, dar um zoom out e conseguir olhar de uma forma mais clara tudo o que está acontecendo para você conseguir lidar melhor com todas essas situações. Mas vamos contextualizar um pouco esse furacão e por que ele se tornou furacão. Hoje em dia a gente sabe, é tudo muito fácil. Hoje a gente consegue receber comida praticamente dentro do nosso quarto, apenas num clicar de dedos. A gente consegue viver praticamente com zero de tédio. Eu não preciso mais passar por tédio, afinal eu tenho estímulo em qualquer lugar que eu olho. Mas a gente esqueceu de um ponto muito importante, que o nosso corpo humano, os nossos hábitos e o nosso cérebro, ele não evoluiu dessa forma veloz. E é exatamente por causa desse conflito da tecnologia ter ido muito rápido, o nosso cérebro e o nosso corpo não ter conseguido acompanhar, que gira um furacão que cria uma angústia e uma ansiedade que parece que não tem fim. E isso nos leva à primeira forma de como a gente consegue sair um pouco desse furacão, que é a gente entendendo que existem dois mundos, o tecnológico e o real. E por que é importante esse primeiro passo? Porque é muito importante a gente começar a criar a clareza do que está acontecendo de fato nesse furacão. E a gente tem que entender em como lidar com as adversidades, mas principalmente a entender que eu tenho que lidar de uma forma com o meu mundo digital e eu tenho que lidar com outra forma no meu mundo real. Eu tenho que entender que existe essa diferença, porque a maioria das pessoas acreditam que elas fazem alguma coisa que é num clique e elas levam isso para a vida real. Elas acreditam que é em um dia, em uma semana que as coisas vão começar a acontecer, e não é assim que funciona. As coisas no mundo digital, elas são rápidas, elas precisam ser rápidas, porque é muita gente, muitas formas de pensar, muita criatividade acontecendo no lugar onde a atualização também é rápida. Então isso vai te exigir uma velocidade de pensamento, uma sagacidade, vamos dizer assim. Ali dentro do digital, você tem que ter uma habilidade emocional, porque dependendo do que você estiver fazendo, você vai ter que aguentar muita porrada e você vai ter que aguentar muita pressão, principalmente se você trabalha com prazo. Mas entendam, as coisas que acontecem fora desse mundo, e agora eu vou levar para o mundo real, que seria sobre o seu treinamento físico, sobre o seu hábito que você quer começar a ter, de começar a ler, ou então de começar a se alimentar melhor. Isso já é muito diferente, isso é muito mais lento, entendeu? Só que você não pode trazer todo esse costume, todo esse vício que você tem em prazo, em velocidade, eu tenho que criar, para um lugar que é o corpo humano, que não evoluiu dessa forma veloz. Você tem que ir mais devagar, você tem que entender que é mais devagar. Porque se você ficar pensando que é tão rápido quanto o digital, você vai se frustrar. E quanto mais demorar para acontecer a mudança que você quer, mais ansioso você fica, mais angustiado você fica, mais longe de conseguir você fica. A partir do momento que você sabe que existem dois mundos, você precisa lidar de forma diferente entre eles, as coisas já começam a ficar um pouco mais simples. O que leva a gente à segunda forma de sair do nosso furacão de ansiedade. A segunda forma é a gente saber como lidar e como eu sei em que mundo que eu estou vivendo naquele momento. Então eu vou dar um exemplo. Imagine que você saiu com seus amigos e vocês acabaram indo para casa de alguém e vocês tiveram uma ideia de pedir uma pizza. Essa é a hora de usar a velocidade do nosso mundo digital. Essa é a hora de pegar o iFood, pedir uma pizza, dividir a conta entre vocês. A pizza chega e vocês comem. E isso é usar o mundo digital, a praticidade desse mundo a favor de vocês. Agora, quando é que eu tenho que usar a minha capacidade de paciência no meu mundo real? Quando você for fazer um treino na sua academia, por exemplo, você tem que entender que o treino ele vai lá durar entre 40 minutos e 2 horas, dependendo. E você tem que entender que o momento que você está fazendo força lá na sua série, o momento que você está se esforçando, o momento em que você está descansando entre as séries, ele precisa acontecer e ele vai ser muito mais lento do que você está habituado. Você precisa entender que nesses momentos que a gente está no mundo real, eu preciso me concentrar totalmente no presente. Eu não preciso ficar me concentrando no que vai acontecer depois, o que eu poderia ter feito.
Não é essa hora. Outro exemplo de mundo real é quando você está almoçando. Se você almoça e você assiste algum vídeo, se você almoça e responde WhatsApp, responde e-mail, às vezes, dependendo da fase da sua vida, isso é primordial. E tudo bem. Mas entenda, você está no mundo real. As coisas precisam ser mais devagar. Você precisa mastigar devagar. Você precisa sentir o gosto da comida. Você precisa levar essa comida mastigada para o seu estômago para você digerir bem ela. E você não sentir azia, sentir mal e não conseguir realizar suas atividades do dia. Sinceramente, esses exemplos que eu dei são até fáceis de lidar. O problema também é mais nos nossos pensamentos, quando a gente usa o pensamento do mundo digital no pensamento do mundo real. Como seria isso? É você tá treinando um mês, né? Começou a treinar faz um mês. E você tá se sentindo mal porque você não vê resultado. Você tá se sentindo mal porque o seu corpo tá do mesmo jeito, só que agora você tá morrendo de dor. Isso, naturalmente, é um pouco difícil de lidar. Mas agora que a gente tá acostumado com o mundo digital, que é tudo num clique, é muito, muito, muito difícil de lidar com a frustração dos resultados numa academia demorarem para aparecer. E quando a gente começa a criar consciência de que existem dois mundos, esses mundos funcionam em velocidades diferentes, é um pouco mais fácil de lidar. Então, quando você ficar um pouco frustrado com os seus resultados físicos, ou seja lá onde for, se você conseguir analisar, puta, isso é no mundo real. Então, eu já tenho consciência que isso é para demorar. Isso demora. Não existe velocidade no mundo real. Existe velocidade no mundo digital. Eu queria tanto que o meu vídeo me desse muito dinheiro. Cara, pode ser que num dia você acorde e seu vídeo dê 100 mil views. Isso é possível, só que é no mundo real. Quando você começa a entender essa diferença, você consegue lidar muito melhor. A sua angústia e sociedade, ela começa a baixar um pouco. Então essa é a segunda forma, a gente ter a clareza do que está acontecendo de fato. A terceira forma, a gente vai falar um pouco sobre habilidade emocional. Eu gosto muito desse termo, habilidade emocional, porque é uma coisa que vale para praticamente tudo na sua vida. A habilidade emocional é basicamente você conseguir virar um pouco a sua chave com um pouco mais de facilidade. É muito difícil a gente lidar com a emoção, é muito difícil a gente lidar com essa emocionalidade dos fatos e dos acontecimentos, porque as nossas reações, elas são um monte de reações químicas que acontecem no nosso cérebro em questão de segundos. E essas reações acontecem por conta do nosso passado e do ambiente que modulou a gente, e isso vai indo de passinho em passinho, a gente chega em algum lugar. Agora, o que acontece é como é que eu consigo ter a habilidade emocional. E ela é muito importante nesse contexto, porque eu consigo ter a habilidade emocional de saber lidar em algum momento que eu preciso ter sagacidade, eu preciso entender que é rápido, eu preciso entender que aquilo, ele me dá ferramenta para eu conseguir ter resultado rápido e girar essa chavinha para eu ter a habilidade emocional de eu entender que isso aqui é mais lento, isso aqui eu preciso me concentrar mais, isso aqui eu preciso ir desacelerando e também tem formas de eu conseguir desacelerar um pouco o meu cérebro. Então, a terceira forma é eu conseguir ter habilidade emocional, de eu conseguir virar a minha chavinha de sair do mundo digital e agora é mundo emocional. Agora eu vou usar o meu celular, beleza, liga a chavinha habilidade emocional para ser rápido. Não, agora eu vou ter que dar uma aula, agora eu vou ter que trabalhar, agora eu vou ter que treinar, agora eu vou ter que me alimentar, agora eu vou ter que fazer alguma coisa do meu mundo real. Gira a chavinha, habilidade emocional, tenha consciência do que você está fazendo, do porquê você está fazendo. Essa habilidade emocional vai fazer você virar a chavinha, pum, mundo real, se concentra no presente. Essa terceira forma também auxilia a gente a dar um zoom out nesse furacão e conseguir ver as coisas de uma forma um pouco mais distante. Eu não tô mais naquele olho do furacão, não sei mais o que eu faço, porque eu tô num mundo que é lento, mas eu tô muito veloz. A gente já começa a sair um pouco desse olho do furacão, a nossa angústia começa a baixar mais. E a nossa quarta e última forma, que é uma coisa que quando eu aprendi, virou o jogo pra mim, é que a gente tem que entender que o caos é bom, que a dor, ela é boa, que, cara, provavelmente tudo que você gosta de ver, tudo o que te dá prazer, surgiu de um momento de dor.
Entende? Se a gente for fazer aquele esquema engenharia reversa, você vai entender aonde eu quero chegar. Se você for ver, você gosta muito de scrollar no TikTok ou no Instagram, ou seja lá onde for. Mas da onde veio isso? Isso aí é uma empresa. Uma empresa que alguém criou. E alguém criou porque teve essa ideia. E quando teve essa ideia, ela surgiu em algum momento onde essa pessoa era um ninguém. E provavelmente ninguém acreditava nessa ideia. E muito provavelmente doeu muito para ela fazer aquilo acontecer. Só que hoje você gosta muito disso. Essa é uma analogia um pouco distante, mas eu quero que você entenda que isso se encaixa em qualquer contexto. Qualquer contexto. Se você for pensar numa pessoa que tem um corpo muito bonito, um corpo que você fala assim, caraca, que corpo da hora. Ela sofreu muito para ter aquilo. Ela teve que passar muita dor no treino dela. Ela provavelmente, nos seus momentos da semana de disciplina, ela teve que ganhar de muita tentação e aquilo foi muito difícil. Tá me entendendo? Então, ela teve que passar por alguns momentos desconfortáveis que geraram resultados maravilhosos. Você tem que passar por desconforto. E por que isso se encaixa nesse contexto? Porque a gente está muito acostumado desse mundo digital ser tudo muito rápido, efetivo, indolor e ser tudo uma maravilha, um paraíso digital. Porque você não tem esforço nenhum para ganhar uma recompensa. Quer uma coisa melhor que isso? Só que, cara, isso aqui não é o mundo real, não. Entendeu? Você ainda está no mundo real. Pode ser que você esteja sobrepeso, com algum problema de saúde, insatisfeito com alguma coisa, talvez precisando de alguma coisa, e não é focando aqui no digital com as recompensas rápidas e indolores que vai resolver o seu problema. Isso aqui é só uma fuga. Então, eu quero que você entenda que no mundo real, para você resolver as suas coisas, e elas são possíveis de resolver, você tem que ter um nível de esforço, tem que acontecer um nível de dor. E você não quer isso porque você está acostumado, você está mimado com ter recompensa sem esforço. De tanto ficar no mundo digital. E não é essa a ideia. A ideia é você viver no mundo real, entender quais são as regras do mundo real e entender que dor, esforço, às vezes um certo grau de sacrifício, vale a pena, cara. Vale a pena. Os resultados que você tem no mundo real, eles são reais. Eles acontecem. Eles é que resolvem sua angústia e sua ansiedade. Espero que eu tenha conseguido ser claro aqui. Essas foram as 4 formas que eu julgo ser a melhor forma de você conseguir sair um pouco de um olho de furacão cheio de ansiedade e angústia. O primeiro é saber que existem 2 mundos, o digital e o mundo real. O segundo é saber diferenciar os dois. O terceiro é você saber como agir em cada um deles, que existe a habilidade emocional. E o quarto é entender que o desconforto, ele é bom para você. O desconforto, ele não existe no mundo digital, que é o que a gente está habituado. Entender que o desconforto, ele gera coisas boas, entender que a sensação do desconforto é uma coisa boa, ela faz as coisas acontecerem no mundo real. E isso sim é o que importa. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like. Na descrição vão estar as minhas redes sociais. Eu costumo postar lá a forma como eu vejo a vida, como eu saí de uma vida medíocre do digital e fui mais pro mundo real. Muito obrigado pelo seu tempo. Tamo junto, forte abraço. Valeu!